Se isso não for amor. Pai do Senhor, meus queridos, eu quero deixar uma palavra aqui em Atos 20, versículo 7, que diz assim: E no primeiro dia da semana, juntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, e tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Nós temos três situações aqui. Nós temos um jovem que está dividido, um exemplo, um jovem que está dividido entre a igreja e o mundo. Nós temos dentro da congregação pessoas que não observavam como é que estava a situação daquele jovem e onde ele estava sentado. E nós temos o ministro, que é Paulo, que cuidou desse jovem após a sua queda. O que eu quero dizer com isso? Se você for na igreja hoje, nas igrejas hoje, você vai encontrar muitas pessoas estilo Eutico, que tá com um pé dentro da igreja, mas está olhando para fora. Olha para dentro, olha para fora, olha para dentro, olha para fora. Ou seja, se você perguntar para ele como é que tá o culto aí, se você passar na rua e perguntar para ele como é que tá o culto aí, ele, nossa, tá só o reteté, tá o manto dentro da igreja. Tá uma maravilha. Deus está falando. Mas se alguém de dentro perguntar para ele como é que tá aí fora, ele vai te dizer: olha, a rua tá movimentada, tem muita gente nos barzinhos, tem muitas crianças correndo na rua, tem gente brincando, tem gente sorrindo. Então, ou seja, ele vai te dar informação tanto do que está acontecendo da igreja quanto do que está acontecendo lá fora. Ou seja, a visão tá com dupla observação, né? E os que estão dentro da igreja não estão observando a situação das pessoas que tá passando por determinadas situações na igreja. Ou seja, nós temos gente depressiva, nós temos gente que está com a mente a mil por hora para cometer loucuras. Nós temos pessoas que estão com vontade de destruir os relacionamentos, casamento. Nós temos gente que está com vontade de desviar-se e voltar para o mundo, mas não tem ninguém lá dentro percebendo isso. Porque a falta de discernimento tem causado uma cegueira na vida dos cristãos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eutico caiu da janela, porque alguém lá dentro podia falar assim: Eutico, desce daí que você vai cair, você vai se machucar. Alguém poderia estar observando a situação daquele jovem, o comportamento dele da igreja, mas ninguém falou nada e Eutico caiu. O que acontece após a queda depois dentro da igreja? Você pode ser a pessoa mais fervorosa que for dentro do ministério. Deus pode ter realizado vários milagres através da sua vida na vida de outras pessoas. Deus pode ter liberto várias pessoas de uma possessão demoníaca através da tua vida. Você pode ter trazido uma ministração maravilhosa, onde curas têm acontecido dentro do ministério. Deus através de você, dentro da igreja. Mas se você cair um dia, as pessoas não vão olhar para tudo isso que Deus fez na tua vida. Elas vão olhar para a tua queda. E o pior é o seguinte: o pior não é a queda. O pior é quando você tenta se levantar. Porque quando você tenta se levantar,
As pessoas não vão olhar para aquele cristão que você era antigamente. Não vão olhar para o seu esforço que você está fazendo agora para voltar ou para permanecer na presença do Senhor. Eles vão olhar para o pecado que você cometeu. Por mais que Deus venha te usar novamente, que Deus venha te dar uma porção dobrada, as pessoas sempre vão te olhar com desconfiança e vão falar: será? Será que isso aí não é passageiro? Vocês lembram do que aconteceu? Vocês lembram do que ele fez, do que ela fez? Então, na situação aqui, falaram: olha, está morto. E Paulo, descendo rapidamente, foi lá, pegou o jovem. Não, a alma dele ainda está aqui dentro. Olha a diferença de cristão. O que eu entendo com isso? Tem muitas pessoas na rua que já foram cristãos, que serviam a Deus, e hoje, por um motivo ou outro que eu não sei, se desviaram. Estão perambulando pelas ruas, estão sem sentido da vida, estão numa miséria espiritual tão grande, e nós não temos observado isso. E muita gente aponta. Por quê? Porque não tem discernimento. Porque não serve a um Cristo verdadeiro. Aquele Cristo que cura, que resgata, que transforma, né? E tá faltando aquele crente na igreja que chega até essas pessoas e olha e fala assim: olha, peraí, ele tá com a cabeça rachada, mas ainda tem fogo aí dentro. Tá faltando esse cristão que vem enxergar esse resquício ainda de poder de Deus que ainda existe dentro dessa pessoa. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje e te perguntar: que tipo de cristão que você é? Você é o que não observa? Você é o que critica? Você é o que dá informação tanto do que está acontecendo na igreja quanto do que está acontecendo lá fora? Ou você é aquele cristão que olha para aquela pessoa que está destruída, que está arrebentada e fala assim: ele está com a cabeça rachada, mas ainda tem algo de Deus dentro dele? É isso que nós estamos precisando nas igrejas, meus irmãos. É isso que nós estamos precisando no meio do povo de Deus. Daquelas pessoas que venham entender o valor que você tem para Deus. E não daquelas que venham apontar quando alguém cai, quando alguém precisa de ajuda, mas não tem essa ajuda. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, e que o Espírito Santo de Deus derrame sobre ti muitas bênçãos, e que o principal, que Deus venha te dar discernimento para você poder ser uma pessoa justa, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que compartilha aquilo de Deus para a vida daquele que está destruída. Amém? A paz do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar a você e a tua casa.